A Record TV encomendou uma pesquisa de intenção de voto para presidente. É a primeira pesquisa nacional depois que os partidos definiram os candidatos. A pesquisa Record TV Real Time Big Data perguntou aos eleitores em quem eles vão votar sem apresentar os nomes que estão na disputa. Veja com Adriana Araújo. Vamos começar pelos dados da pesquisa espontânea, aquela em que não é apresentada uma lista de nomes aos eleitores. Quase a metade dos entrevistados ainda não sabe em quem vai votar. Na espontânea, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, tem 15% das intenções de voto. Lula, do PT, que está preso desde abril, aparece com 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, alcança 4%. Marina Silva, da Rede, tem 3% das intenções de voto. E Ciro Gomes, do PDT, também aparece com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, alcança 2% das intenções de voto. Pelo PT, além de Lula, Fernando Haddad também é citado e surge com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 12%. E aqui, o número que mais impressiona, chama a atenção. Às vésperas do início da campanha, indecisos ainda são 47%. Já na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados, o Instituto Real Time Big Data simulou 2 cenários. O primeiro com Lula. Vamos aos números. O ex-presidente lidera, com 29% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro, com 19%, Geraldo Alckmin, com 9%, vem em terceiro. Depois, Marina Silva, da Rede, com 8% das intenções de voto. Ciro Gomes tem 7%. Álvaro Dias aparece logo depois, com 6%. E na sequência vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 1%. João Amoedo, do Novo, também com 1%, mesmo número de Henrique Meirelles, do MDB, 1%. Brancos e nulos somam 12% e os indecisos são 7%. Os outros candidatos não pontuaram. O segundo cenário tem Fernando Haddad como o candidato do PT. Nesse caso, Jair Bolsonaro aparece em primeiro, com 21% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 11%. Em terceiro aparece Geraldo Alckmin, com 9% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes, com 8%. Fernando Haddad vem logo em seguida, com 6%. Álvaro Dias também aparece nesse cenário com 6%. Guilherme Boulos alcança 1%. João Amoedo também 1%, mesmo número de Henrique Meirelles. Brancos e nulos somam 20% e os indecisos nesse cenário são 16%. O Real Time Big Data ouviu os eleitores sobre possíveis cenários no segundo turno. Numa eventual disputa entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula venceria com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro. Nesse caso, nulos e brancos somam 16% e indecisos 6%. Já na disputa entre Lula e Geraldo Alckmin, Lula tem 43% das intenções de voto e Alckmin alcançaria 31% das intenções. Nulos e brancos nesse cenário chegam a 18% e indecisos alcançam 8%. Outra hipótese testada é de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Nesse caso, Jair Bolsonaro venceria com 39% das intenções de voto, Geraldo Alckmin alcançaria 35%. Brancos e nulos, nesse cenário, são 19% e indecisos, 7%. Vamos a um outro cenário com Fernando Haddad como candidato do PT. Nesse caso, Jair Bolsonaro venceria com 39% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, alcançaria 25%. Nulos e brancos, nesse cenário, chegam a 30% e indecisos são 6%. O Real Time Big Data também pesquisou a rejeição dos candidatos. 54% dos entrevistados não votariam em Lula. 51% não escolheriam Bolsonaro. Boulos aparece com 49% de índice de rejeição, seguido por Henrique Meirelles, do MDB, com 49%. E Cabo Daciolo aparece com 44% de rejeição. Geraldo Alckmin, do PSDB, surge com 43% de índice de rejeição. Ciro Gomes, com 42%. Depois vem Marina Silva,
com 38%, e Fernando Haddad, do PT, com 37% de rejeição. Álvaro Dias alcança 33% de índice de rejeição. Portanto, esses são os números da primeira pesquisa após a convenção dos partidos políticos. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 3.200 eleitores entre os dias 10 e 12 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE.